Olá pessoal, estamos de volta com a eletrônica e como o nosso canal ele é voltado especialmente para todos aqueles que estão iniciando nesse magnífico mundo da eletrônica, hoje iremos falar de um assunto super importante que é a Lei de Ohm. E quem já conhece o nosso trabalho sabe que a gente faz de tudo para mostrar coisas que parecem ser muito complicadas em coisas bem simples e de fácil compreensão. E por isso, com a Lei de Ohm, não será diferente. E aqui, pessoal, um recado. Para que o nosso canal continue com vídeos bem legais, precisamos muito da força de vocês. Por isso, compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e também se inscreva em nosso canal. Então, vamos lá. Podemos dizer que a Lei de Ohm é uma regra que estabelece uma relação entre as três grandezas fundamentais da eletricidade, que são a corrente, a resistência e a tensão, que é a diferença de potencial. E o que seria a corrente, a resistência e a tensão? Pois é, pessoal, e para deixar esse assunto bem claro, faremos aqui um comparativo com o sistema hidráulico, onde a caixa d'água representará a fonte de alimentação, o fluxo de água que está saindo representa a corrente elétrica, o cano ou a mangueira por onde a água está saindo representaria a resistência. E a força ou pressão com que essa água está passando por essa mangueira representaria a tensão. Veja na prática como essas comparações podem ser mostradas facilmente. Aqui uma mangueira que oferece uma alta resistência, pouca água. Ali, uma mangueira que oferece, uma baixa resistência, sai muita água. Esse vasilhame ele tem uma mangueira fina, ou seja, o diâmetro dela é pequeno. Dessa forma, fará com que a água tenha uma certa dificuldade ou resistência de passar. Comparando, aqui no circuito, nós temos um resistor que oferece uma alta resistência à passagem da corrente. E mesmo sem poder ver a corrente elétrica, nós vamos aqui ligar o circuito. A gente percebe a sua passagem pelo LED e que devido à pouca quantidade de corrente, o seu brilho é muito fraco. Já nesse outro vasilhame, a mangueira tem um diâmetro maior. Dessa forma, vai oferecer pouca resistência à passagem da água. Aqui no circuito comparativo, nós temos um resistor que oferece pouca resistência à passagem da corrente elétrica. Vamos ligar o circuito e mesmo sem ver a corrente elétrica, podemos observar que ela, ao passar em grande quantidade pelo LED, faz com que o seu brilho seja muito intenso. E agora, pessoal, antes de irmos para a Lei de Ohm na prática, veja como é muito fácil entender a tensão no sistema hidráulico. Nós vamos colocar água nos dois vasilhames e aqui nós temos mangueiras de diâmetros iguais. Ou seja, fazendo a comparação, é como se tivéssemos resistores iguais. E aqui nós colocamos os dados de 1 a 6. É como se fosse uma escala para que a gente possa medir a distância que o jato desses vasilhames vai jorrar. Esse vai jorrar um determinado valor e aquele vai jorrar o outro valor. E como a gente está fazendo experiência com a tensão, os valores aqui encontrados, nós vamos simbolicamente representá-los em volts, representá-lo na unidade de tensão, que é o volt. Observe que a caixa que está no nível mais elevado, ela tem uma maior pressão. Aqui está dando como se fosse 6 volts, se considerássemos isso aqui em volts. Essa caixa que está no nível bem mais baixo, estaria gerando apenas 2 volts. E então, pessoal, depois dessas demonstrações, já podemos ir para a Lei de Ohm. E aqui, como você pode observar, ela se transforma em regrinhas bem simples, mas que são muito importantes para o aprendizado da eletrônica. Essa primeira regrinha, ela serve para a gente encontrar o valor da tensão. Basta que a gente multiplique o valor da corrente pelo valor da resistência, pelo valor do resistor. O resultado aqui ele é encontrado em volt. A unidade da tensão
é volt, representado pela letra V. Essa segunda regrinha serve para a gente encontrar o valor da corrente. Basta dividir a tensão pelo resistor, ou pela resistência, né? O resultado aqui ele é encontrado em ampere, né? Unidade de corrente, ampere, a letra A. E a terceira regrinha serve para a gente encontrar a resistência, ou seja, o valor do resistor. Basta que a gente divida o valor da tensão pelo valor da corrente. Esse resultado ele é encontrado em ohm. E aqui nós temos um triângulo que é um resumo dessas três regrinhas. É possível encontrar a tensão, a corrente e a resistência usando simplesmente isso aqui, de uma forma prática e fácil. Veja, se quisermos encontrar o valor da tensão, basta multiplicar a corrente pela resistência, como mostra aqui também na regrinha. Se quisermos encontrar a corrente, veja que basta, vamos dividir a tensão pela resistência, como mostra aqui também na regrinha. Se quisermos o valor da resistência, olha aqui, basta dividir a tensão pela corrente, como também mostra aqui na regrinha. E vamos para o primeiro experimento. Aqui nós temos uma fonte de 6 volts, é o símbolo, aqui está ela de verdade. Aqui é o símbolo do LED, um LED vermelho que precisa de 2 volts para funcionar, aqui está ele. E a gente quer saber qual é o resistor que vai proteger esse LED, qual é o resistor limitador. Colocamos isso aqui só como fantasia, mas ainda vamos descobrir que resistor é esse. E para descobrir essa resistência, nós vamos precisar da lei de Ohm. Lembramos que nesse circuito, o LED vermelho ele consome 2 volts. Portanto, quando formos fazer o cálculo, não iremos colocar 6 volts, porque a gente já vai tirar a diferença. Ó. Os 6 volts da fonte, 2 deles já vai para o LED, restando apenas os 4 volts que vai ser dissipada, né, que vai ser consumida pelo resistor. E nós queremos saber que resistor é esse, usando a lei de Ohm. E como dissemos, LEDs vermelhos, eles precisam de uma tensão de 2 volts, né, e corrente de 0,02 amperes, que é a mesma coisa que 20 miliamperes. Por isso que fica aqui embaixo na regrinha 0,02. Então, a tensão vai ser 6 da fonte menos os 2 que o LED vai consumir, ficando 4. Então, 4 dividido por 0,02 vai dar um resistor de 200 ohms. Lembramos ainda que nós já usamos essa regrinha lá na primeira aula de eletrônica do nosso curso. Portanto, lá nós não falamos da lei de Ohm e estamos aproveitando agora para esclarecer esse assunto tão importante. E aqui nós usaremos a lei de Ohm só para confirmar que realmente por esse resistor passam os 4 volts. A tensão é igual à resistência vezes a corrente. A resistência a gente já sabe que é um resistor de 200 ohms multiplicado por uma corrente de 0,02 amperes. Então, multiplicando vai dar 4 volts, só mesmo para confirmar. E agora, pessoal, nós faremos alguns experimentos onde nós faremos o cálculo da corrente, depois colocaremos os componentes reais e faremos essa comparação com o valor encontrado através da lei de Ohm e o registrado pelo aparelho, né? Registrado pelo multímetro. Vamos aqui para a primeira situação. Qual a corrente que está passando pelo circuito se o resistor, esse resistor limitador, for de 330 ohms? Lembramos sempre que o LED é vermelho e já consome 2 volts desses 6. E aqui, pela lei de Ohm, corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então a tensão é a tensão de 6 volts menos os 2 volts que o LED vai consumir, ficando só 4. Então 4 dividido por 330 vai dar 0,012 amperes. E aqui no circuito nós colocamos agora o resistor de 330 ohms. Aqui pela lei de Ohm, a corrente fornecida vai ser de 0,02 amperes, ou 12 miliamperes. E aqui o aparelho registra 12,72 miliamperes, que é a mesma coisa que 0,012 amperes. Aqui, de acordo com o cálculo pela lei de Ohm, ele bate com o aparelho. Nessa outra situação, qual a corrente se esse resistor for de apenas 150 ohms? Então, quando fazemos aqui o cálculo, olha só, 6 menos 2 dá 4, dividido por 150, a corrente é de 0,026 amperes.
ou seja, 26 mA, ultrapassando os 20 mA aconselháveis. Portanto, nesse circuito, o LED irá trabalhar sobrecarregado. A corrente que vai passar pelo LED, o aparelho vai registrar como ela é superior àquela recomendada. Ela vai ultrapassar, olha só, está dando aqui 0,026 amperes. Observe que aqui no multímetro nós vamos mudar a escala. Aqui está numa escala que mede até 20 mA. Como a corrente vai ultrapassar, nós vamos botar numa escala que mede até 200 mA. Então nós vamos ligar o circuito ao aparelho e o aparelho registra 27,2 mA, que é a mesma coisa que 0,027 amperes. E como você observa, aqui pelo LED está passando uma corrente maior do que a recomendada, né? Se continuar isso por muito tempo, com certeza o LED irá ser danificado, né? Ele está trabalhando de uma forma sobrecarregada. Dessa forma, a sua vida útil vai ser bem reduzida. Aqui nessa outra situação, já aumentamos bastante o valor do resistor. Colocamos aqui um resistor de 1.800 ohms. Vamos ver pelo cálculo, pela lei de Ohm, que corrente está passando pelo LED. Tensão dividida pelo resistor, então 4 dividido por 1.800 vai dar uma corrente de 0,02 amperes, ou seja, 2 miliamperes. O LED precisa de aproximadamente 20 miliamperes. Apenas 2 miliamperes é muito pequeno, mas mesmo assim a gente percebe que passa corrente por ele. Por isso, o LED vai acender com pouca intensidade. A gente sempre recomenda que a corrente que deve passar pelo LED seja abaixo de 20 miliamperes, mas não tão abaixo quanto apenas 2 miliamperes, né? Aí o acendimento do LED aqui, ele fica comprometido. E é isso, pessoal, e assim a gente finaliza esse vídeo pedindo a você que se inscreva em nosso canal e que também compartilhe esses conteúdos do canal com os seus amigos. Precisamos muito dessa força de vocês. Um grande abraço a todos.